Lolita, luz de minha vida, labareda em minha carne, minha alma, minha lama. Lolita. A ponta da língua descendo em 3 saltos pelo céu da boca, para tropeçar de leve no terceiro, contra os dentes. Lolita. Pela manhã ela era Lô, não mais que Lô, com seu 1,47 m de altura e calçando uma única meia soquete. Era Lola ao vestir os jeans desbotados. Era Dolly na escola, era Dolores sobre a linha pontilhada. Mas em meus braços sempre foi Lolita. Lolita, de Vladimir Nabokov. Talvez esse aqui seja o livro mais polêmico do século XX, mas ele também é um dos livros mais importantes do século XX. Em 2005, a revista Times fez uma lista com 100 livros, com os melhores 100 livros publicados até aquela data, e esse aqui estava entre os 100 livros. Talvez pelo tema, né, que esse livro aborda. Eu sei que é um tema complicado, é um tema que não é muito abordado, e que quando é abordado é sempre polêmico e há várias, né, discussões sobre esse tema, que é a pedofilia. Os personagens principais dessa história são Dolores Hazel e Humbert, um professor de meia idade, que se apaixona por Lolita, que uma criança que tem apenas 12 anos, e no decorrer da história eles se envolvem emocionalmente e sexualmente. Por mais polêmico que seja esse livro, ele, se você espera ler alguma coisa erótica nele, você não vai encontrar. Porque é um livro muito bem escrito, é um romance muito bem elaborado, e todas as cenas sexuais ou que falam sobre o desejo que ele tinha por Lolita ou por ninfetas, né, um termo que o autor criou, ele são passagens muito bem escritas, sem essa coisa de erótica, sem nada explícito. Então, por mais que seja um tema desconfortável, é, você não é nada vulgar. Vulgar, essa é a palavra. Humbert, um professor de meia idade, que um cara super inteligente, uma pessoa muito inteligente, ele teve uma experiência, né, com uma menina super nova quando ele era bem novo também, e ele diz em determinada parte que talvez tenha sido isso que tenha despertado o desejo dele por meninas mais novas. Então, à medida que ele vai crescendo, ele tem olhos somente para as meninas mais novas. Não que ele não se relacione durante a história com outras mulheres mais velhas, mas quando ele se relaciona, ele sempre procura traços infantis, traços, né, de infetas nas mulheres que ele se relacionava. Como ele conheceu Dolores? Ele, certa ocasião, ele ia passar uma temporada com um amigo e a casa do amigo pegou fogo e ele não tinha lugar para ficar e foi alugar um lugar. E ele vai justamente onde a Lolita mora, não sabendo disso, e a dona ali de tudo é a mãe dela. Ele não acha o lugar adequado, na verdade ele acha antiquado, e porque ele tem todo um requinte, né? E ele não quer ficar lá. Mas quando ele vê Lolita, é, tudo muda, e ele decide ficar justamente por conta dela. No começo do livro, eu falei, meu Deus, o que é isso? Tava me dando um certo asco. Acho que por conta de tudo isso que as pessoas falam sobre pedofilia e tudo aquilo que você vê, não que seja correto, tá? Vou deixar isso aqui registrado. Mas à medida que você vai lendo, como o livro é escrito na visão do Humbert, você meio que passa a enxergar a situação pelos olhos dele. E na cabeça dele, ele sabe que ele é um pedófilo, ele sabe que isso é errado, ele sabe que ele destruiu a infância, né, da Lolita, porém,
ele trata isso tudo. Gente, ele ama a Lolita, tá? Não é nada somente sexual e ele tem tara pela Lolita e não, ele tem um amor por ela. E é isso que faz com que você continue lendo a obra, e a escrita é o que faz você continuar lendo a obra, porque o livro é muito bem escrito. O autor, ele consegue te prender nisso, por isso. Porque é tão difícil você ver um livro com essa riqueza de detalhes, essa coisa sutil, você conseguir falar de um assunto e coisas sexuais de uma forma sem ser vulgar e de uma forma muito inteligente, que você tira o chapéu para ele e você continua lendo o livro. E mesmo que algumas partes ele seja maçante no ritmo, eu digo, e alguns detalhes que o autor ele é bem detalhista, então tem bastante coisa, por exemplo, na viagem que eles fazem, que dá vontade de você pular algumas páginas, mas você continua lendo. E é um livro que, quando eu não estava lendo, eu estava no trabalho, eu pensava no livro. Você quer continuar lendo, você quer saber o que vai acontecer com os dois, com a Lolita e com o Humbert. E o interessante do livro, o interessante da história, é que você se envolve tanto com ela, o autor faz você se envolver, e chega um momento em que você torce para que o Humbert fique com a Lolita, porque você simplesmente esquece que ela é criança, mesmo que isso esteja a todo momento no livro, na história, mas você meio que esquece, e por um breve momento você justifica tudo aquilo com o amor que ele sente por ela, e ele faz você a ver as coisas dessa maneira, tá? A gente sabe que é errado, todo mundo sabe que é errado, mas em determinados momentos, sim, você se pega torcendo pelos dois, principalmente mais perto do final. É um livro que você fica apreensivo, é um livro que você não é fácil de digerir, tá? Ele te dá um misto de emoções, e você às vezes você fica com raiva da Lolita, porque por mais que ela seja criança, em alguns momentos talvez por você estar vendo tudo isso de acordo com o Humbert, né, através dos olhos dele, alguns momentos você não acha que a Lolita seja tão infantil assim. Alguns momentos ela sabe o que ela está fazendo, e alguns momentos ela provoca ele, inclusive eu digo provocar sexualmente mesmo. E você, alguns momentos você fala, não, essa menina não é tão inocente assim, e ela tá colocando ali lenha na fogueira, como dizem. Ela, né, está cedendo ali o joguinho, e ela está gostando do que está acontecendo. Às vezes você pensa isso. Mas aí, por outro lado, você vê e você percebe que por esse envolvimento dos dois, ela se torna uma menina fria, uma menina que não gosta de contato. Acontece uma coisa que eu não quero, né? Não queria dar spoiler pra vocês, mas acontece uma coisa ali com a família, né, dela, e eu não vejo ela chorar por isso, né, no livro. E eu fiquei pensando, que menina fria. E muito disso foi por conta desse relacionamento que ela teve com o Humbert. Por amar a Lolita, às vezes ele fazia algumas coisas, né? Ele queria, na verdade, que os dois fossem como que um casal, e ela rejeita muito ele, a contato físico, ela não gosta. E você percebe que ela é meio sarcástica às vezes,
ela é meio sombria, meio fechada, quieta, fria. Mas eu acredito que isso tudo aconteceu por conta desse relacionamento que ela teve. Ela, de uma certa forma, ela amadureceu muito rápido, sexualmente falando. Porém, ela continuava sendo, né, gente, uma criança e essa infância toda foi tomada dela. A Lolita já teve um relacionamento sexual antes do Humbert com um menino da idade dela, e eu não acho que isso tenha maculado ela de alguma forma. Não justifica, né, o relacionamento que ela teve antes, esse estado dela depois de Humbert. Eu gostei do final dos dois, embora eu torcesse em alguns momentos pelo Humbert, para que ele, sei lá, talvez se curasse, né, disso, porque você se apega ao personagem e você fica com dó dele, às vezes sim. Por isso que eu digo que é um misto, né, de emoções. Você fica com dó dele, às vezes você fica com dó dela, às vezes você fica com raiva dele e fica com raiva dela também. Uma coisa que me incomodou na leitura, um dos pontos negativos do livro, é a quantidade de frases em francês que o Humbert fala. Tem uma hora que a Lolita até fala pra ele parar de falar em francês, que ele irrita todo mundo. E isso é chato no sentido de que se você não entende o francês, você tem a sensação de que você está perdendo alguma coisa. Porque o texto é muito bem elaborado, muito bem escrito, e quando você não entende o francês, alguma coisa tá errada ali, tá fazendo falta, entendeu? Para o entendimento, para melhor compreensão, para a história como um todo, porque não há a tradução. Então tem ali a expressão em francês, algumas coisas específicas, né? Que talvez seja porque ele não encontre, né, na língua algo que tenha tanto peso quanto aquela expressão em francês, mas que você fica meio perdido. Alguma outra eu traduzi porque eram essenciais, só que não dá para você fazer isso com todo o texto, e isso dá uma quebrada no texto. Mas eu pretendo, quando eu reler, traduzir todas as expressões, tentar achar todas essas expressões, porque eu tenho certeza que elas são importantes. E no final do livro tem um texto sobre um livro intitulado Lolita, que o próprio autor escreveu, e ali ele conta as impressões dele sobre o livro, as dificuldades dele ao publicar o livro, porque foi difícil achar um editor, né, para fazer essa edição. Um dos editores disse a ele que se publicasse esse livro, que seria preso os dois, né, o editor e o autor. No início ele escreveu um conto apenas, de 30 e poucas páginas, e ele não ficou satisfeito com o conto, queimou, e depois ele retomou isso mais pra frente, ele desenvolveu o livro. É muito interessante também essa parte. Eu não tenho muito mais a acrescentar, né? Essa é a minha opinião. É um livro que me deixou extasiado, boquiaberto. É um livro que com certeza eu vou manter na minha estante, vou ler em outra fase da minha vida, que com certeza eu vou absorver ele de uma outra maneira. E o mesmo eu recomendo para você. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que ficou um pouco longo, mas é um livro espetacular. Eu não podia falar dele de qualquer maneira. E leia o livro. Deixe os seus comentários aqui, se você já leu, se você gostou, se você não gostou, se você concorda, qual é a sua visão sobre o livro, sobre o assunto. Enfim, eu vou ficar muito satisfeito que você faça isso, vou ficar muito contente, e aguardo vocês no próximo vídeo. Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se, compartilhe o vídeo, que você vai ajudar muito na divulgação. Gente, muito obrigado por ficarem aqui, por assistirem. Até o próximo vídeo. Tchau. Humbert, um professor, né, na meia, né, corta o né,